Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar então sobre a importância econômica e alimentar das olerícolas. As olerícolas, elas são responsáveis por movimentar a economia, por ser plantas, né, por ser vegetais bem utilizados na nossa alimentação. Então, ele proporciona que vários produtores estejam envolvidos na produção e também empregando muita gente na cadeia produtiva, tanto lá no campo, como também na venda dessas olerícolas. O Brasil ele tem potencial para ser um grande produtor, a questão de exportar muito olerícola. Mas ainda é um mercado tímido, né? Nós vamos falar de uma das olerícolas que a gente mais exporta. E aí eu pergunto para vocês, qual olerícola que vocês acham que o Brasil mais exporta para outros países aí? E quem souber ou quem quiser dar uma opinião aí, tomate? Vamos ver. Quem tem mais alguma opinião sobre isso? Podem escrever também, depois eu dou uma olhadinha. Então, o Brasil ainda é bem tímido nessa questão de exportação de olerícolas, né? Nós não exportamos muitas variedades de olerícolas. Dessa forma, ainda tem um mercado muito grande para ser conquistado, porque nós somos um país que tem área disponível, clima favorável para o cultivo durante o ano todo de diferentes olerícolas, né? E não só olerícolas, você sabe que a gente é uma potência na produção de grãos e também poderia aumentar essa expansão de mercado externo. Só que ainda nós, inclusive, precisamos importar algumas olerícolas para abastecer o mercado interno. Eu pergunto para vocês, qual olerícola vocês acham que o Brasil mais importa de outros países? Então, são duas perguntinhas, quem quiser opinar aí, qual que a gente mais exporta e qual ou quais a gente mais importa, que vocês acham? Tem algumas olerícolas que o Brasil ele não é autossuficiente, então, dessa forma, ele precisa comprar de outros países para manter o fornecimento para o mercado interno. O setor de olericultura é um dos setores que mais tem se destacado dentro do agronegócio brasileiro, tendo crescimento na produção ao longo dos anos aí. E a produção brasileira de hortaliças, só nesse dado aí que não é tão atual, mas para vocês terem uma noção, de 2000 a 2011, cresceu 31%, de acordo com o levantamento da Embrapa Hortaliça. Esse crescimento de produção, principalmente por adoção de tecnologias, a área praticamente se manteve, mas com a adoção de materiais, por exemplo, de olerícolas melhorados, adoção de técnicas de manejo de doenças e pragas mais atualizadas. Dessa forma, melhorou bastante a produtividade, mas não aumentou tanto a área. Um dos fatores que ainda poderiam ser melhorados dentro do nosso país é o consumo. Porque quanto mais a gente tem consumo de olerícolas, isso interfere diretamente na produção também interna. O consumo interno, a média aqui no Brasil, sendo que isso tem uma variação de acordo com a renda mensal da família, a gente sabe que não é barato comprar frutas e legumes e verduras, né? Mas a média é em torno aí de 28 quilos por pessoa ano, tá? É claro que tem pessoas que têm um consumo muito maior e pessoas que têm um consumo menor. Esse consumo menor pode ser devido a realmente algumas pessoas não gostam muito de usar vegetais na alimentação, ou pode também ser a questão econômica, como eu falei, que é um dos fatores que mais limitam o consumo de frutas, verduras, legumes por algumas famílias com renda menor. Esses dados aqui são dados mais antigos, de 2003, mas só para vocês terem noção de como é diferente a questão da aquisição de frutas, verduras, de acordo com a renda familiar, né?
aqui até R$ 400, 15 quilos por ano por pessoa, e com uma renda de mais de R$ 3.000, um consumo por ano por pessoa em médio de 42 quilos. Falando em exportação, a importância econômica aí do Brasil na exportação de olerícolas. Deixa eu ver se alguém aqui acertou. A Laura falou soja, mas aí a soja não entra como molerícola, né? Grãos, realmente o Brasil é um grande exportador de soja, mas aí não enquadra dentro de olerícola, mas realmente, né, dentro do panorama dos grãos, soja é uma grande commodity exportada. Acho que importa batata, o Arthur falou. Com relação a comprar de outros países, a batata é das olerícolas que a gente compra, sim, principalmente a batata já preparada, né, a batata já palito, sim. O Carlos falou tomate. Não, tomate não é das olerícolas que o Brasil mais exporta, não. Exporta de forma tímida e também exporta tomatados, mas não é uma olerícola que toma destaque dentro das exportações. O Brasil produz tomate, então não é ele. A importação de tomate não, mas exportação é bem tímido, tá? Cebola, a Isadora falou, cebola a gente importa em algumas épocas do ano, não é autossuficiente aqui, e a gente acaba importando. Mandioca não, Isis. Mandioca, o Brasil a mandioca é bem tradicional aqui no nosso país, né? Então, a gente não importa mandioca. E também a exportação é bem tímida, né? Pouca. Vamos lá. A olerícola que a gente mais exporta no Brasil, tem um destaque aí, o melão. O melão, a gente falou na última aula que ele entra dentro das fitotecnias estudadas no Brasil, né? Dentro das ciências agrárias. O melão, ele é uma olerícola. E é a olerícola que o Brasil mais exporta. O melão brasileiro, vendido para a Europa, muito bem aceito, e é o melhor melão aí do mundo, pela questão de sabor. Agora eu pergunto para vocês, qual lugar do Brasil, qual região do Brasil vocês acham que mais produz melão? Alguém sabe? Alguém já viu uma reportagem? Em um lugar mais frio? Não. Ou... Em questão de regiões, se é Sudeste, se é Nordeste, se é Norte, se é Sul, se é Centro-Oeste. A Isis falou Nordeste. Nordeste? Acertou, a Isis, realmente é região Nordeste, destacando aí os estados como Ceará, né, grandes produtores de melão, e um melão muito saboroso, muito adocicado. Vocês podem depois reparar, quem tem costume de comprar melão, não que 100% do melão seja produzido lá, não, mas boa parte do melão que a gente consome tem a produção lá no Nordeste brasileiro. E às vezes vem com selo lá, falando do estado, né, ou da qualquer empresa, o grupo que é responsável pela produção daquele melão, vocês podem reparar que muitos são produzidos lá no Nordeste. Então, o Nordeste é importante na produção do melão para o mercado interno e também para exportação. E com relação à importação, o colega aí falou da cebola, né? Cebola é uma olerícola que a gente importa de outros países. O alho também, o alho principalmente da China, da Argentina, e a batata. São aí as principais, a importação tem crescido nos últimos anos, que o Brasil não é autossuficiente, então a gente acaba tendo que comprar de outros países para abastecer o mercado interno. A questão de todo esse setor de produção de olerícolas, de venda, de importação, de exportação, gera muitos empregos aí, diretos e indiretos. Os diretos que eu falo são aqueles que estão ligados diretamente na produção, lá no campo.
E os indiretos estão ligados com a venda dessas olerícolas, e dessa forma gera aí muitos milhões, né, falando aí nesses dados, aí mais de 30 milhões de empregos, falando em diretos e indiretos, né. Com relação o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele é um dos estados que mais se planta olerícolas, mas também é um estado que mais ele absorve boa parte do que ele produz, né. A exportação, como eu disse, nós temos espaço para vender olerícolas para o mundo. Por exemplo, se nós fôssemos autossuficientes em produção de batata e ainda conseguíssemos comercializar o excedente, a gente teria mercado para isso. Para o alho, para a cebola, para mais melão. O melão tem alcançado outros mercados nos últimos anos que ainda não eram alcançados. Então, a gente tem espaço. O Brasil tem área para ser cultivada, né? Nós temos abundância em áreas para ser cultivadas e nem precisa desmatar, né, pessoal? Temos áreas aí que tem uma baixa produção, por exemplo, é área de pastagem, mas se você empregar tecnologia de adubação, você consegue produzir muitas outras culturas naquele espaço que já está sem mato nativo. Então, com as áreas que nós temos abertas, dá para aumentar muito a produtividade de diversas culturas. As importações são 3 vezes superiores e seus números não se alteram muito ao longo dos anos. Falando então da exportação do melão. A exportação do melão, que é uma fruta olerácea, né, ela se destaca, como alguns colegas falaram, a produção no Nordeste brasileiro, que vem crescendo e é uma região irrigada, as regiões de produção, e que produzem melão de muita boa qualidade, né. Representando quase 70% do total destinado para o exterior do que é produzido. Isso são milhões de toneladas, gerando milhões de dólares de receita. Os países que o Brasil mais exporta melão é principalmente para os países europeus. E aqui tem um ranking de algumas olerícolas que são exportadas, como o melão, que eu falei o primeiro lugar, né? A melancia, a mandioca ali vem logo depois para exportação, tá? Porque, como eu disse, não sei se a colega falou de mandioca para exportação, mas ela se enquadra como um produto. Agora, importação não, porque a gente sabe que a mandioca é um produto brasileiro, adaptado aqui, muito bem cultivado, e então a gente exporta, mas importar não, tá bom? Com relação a importações, a batata, a cebola, o alho são os primeiros no ranking aí, porque o Brasil não consegue abastecer com o que é produzido aqui em algumas épocas do ano, então acaba tendo que adquirir de outros países para abastecer o mercado interno. Uma questão é sobre as olerícolas folhosas. As olerícolas folhosas, a alface, a rúcula, o repolho. Repolho não, porque ele tem uma durabilidade maior de prateleira, né? Mas vamos falar dessas folhosas que têm uma durabilidade menor de prateleira. Os produtores, eles têm que estar próximos aos centros consumidores, tá? Por exemplo, quem comercializa alface para os mercados e sacolões aqui de Tuiutaba, eles sempre estão em propriedades, em fazendas próximas à cidade, e eles entregam essas folhosas diretamente para ser vendida no mercado, no sacolão. Vocês já devem ter visto, né? Ou alguns de vocês talvez tenham alguma familiar que produz alface ou outro tipo de folhosa como couve, rúcula, e entrega diretamente no supermercado, no sacolão, porque a comercialização tem que ser rápida dessas folhosas, porque a durabilidade de prateleira é muito curta. Não é como o tomate, que dura semanas, se bem armazenado em condições ali no mercado. Não é como o repolho é uma folhosa, mas ele tem uma durabilidade maior, dura semanas, né? Não é como a cebola, o alho. As folhosas, como a alface, a couve, a rúcula, o espinafre também, a cebolinha de folha, a salsinha,
elas precisam ser vendidas rapidamente porque a durabilidade é curta. Dessa forma, são produtores que muitos ficam até dentro da cidade, tem produtor que usa um terreno para cultivar, uma área ali, urbana mesmo, né? Um terreno, uma pequena área, ou próximas cidades que vai produzir essas folhosas para vender diretamente para ser comercializado. E outros produtores já vendem direto para o consumidor, nas feiras, como a gente tem aqui a Feira do Produtor Rural, temos a Feira da Junqueira, eu não sei se tem outra feira na cidade, quem souber aí pode escrever, eu tenho conhecimento dessas duas, né? E nessas feiras que tem na cidade, muitos produtores, pequenos produtores, trazem seus produtos para ser vendido direto para o consumidor. Eles produzem em pequena quantidade, né? Eles têm aquela... Lembra que a gente estudou os tipos de classificação com relação à exploração? Esses produtores que vendem nessas feiras, eles geralmente têm uma forma de exploração do tipo diversificado, um pouco de cada coisa, e em volume pequeno, que ele consegue vender isso diretamente para o consumidor sem perder esse produto. Agora, o produtor que produz no tipo de exploração especializada, que ele produz mais volume, por exemplo, ele produz tomate e couve-flor, numa determinada época do ano. Então, a quantidade que ele produz não daria para dar vazão dessa produção numa feira livre. Ele precisa entregar lá no Ceasa, vender esse produto no Ceasa, onde os donos de mercado, de sacolão, vão lá e adquirem para revender nos seus comércios. A necessidade de aumentar o consumo de legumes, de verduras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, o ideal seria que cada pessoa consumisse diariamente 400 gramas de frutas, legumes e verduras. Vocês acham que vocês consomem isso? Pensa aí. A média ideal. Eu acho que o consumo próximo a isso, tem dias um pouco mais, principalmente frutas, né? Legumes também eu uso bastante na alimentação. Acho que eu atinjo a média aí recomendada. Só que, segundo esses estudos, o Brasil tem uma média de consumo entre frutas, legumes e verduras em torno de 150 gramas por dia por pessoa. E tem tido alguns programas, inclusive da Embrapa Hortaliça, em influenciar esse aumento de consumo. A gente sabe que não é só gosto, né, que tem a questão financeira, como eu disse para vocês. Muitas famílias, às vezes, têm a questão, é caro, né, muitas hortaliças, muitas frutas, então acaba que esse consumo é reduzido. Mas o que esse programa, essas estratégias de comunicação, né, para influenciar crianças, inclusive a Embrapa Hortaliça fez um almanaque que distribuiu em algumas escolas, para influenciar as crianças na alimentação, aumentar o consumo aí de frutas, legumes e verduras. Isso aqui é só um exemplo, né? Mas a gente sabe que hoje tem muito se falado na importância de usar os vegetais na nossa alimentação. E se ocorrer esse aumento, consequentemente, isso tem uma interferência positiva para o produtor. Se aumenta o consumo, vai aumentar a necessidade de colocar hortaliças no mercado. E dessa forma melhora a geração de renda para esse produtor, que ele vai produzir mais. Então, isso é importante também para a questão econômica desses produtores. Aqui só para vocês verem, esse aqui é um almanaque, né, da Embrapa Hortaliça. A Embrapa Hortaliça, ela é a Embrapa que é responsável por pesquisas na área de melhoramento genético de hortaliças e também por programas de divulgação de materiais informativos e também de divulgação de pesquisas que são feitas, né? É uma empresa, vocês sabem, brasileira de agropecuária, financiada pelo
governo federal para pesquisas dentro da nossa área. Tem Embrapa Hortaliça, tem Embrapa Arroz e Feijão, tem Embrapa Fruticultura. Então, tem várias Embrapas e cada uma em uma região do Brasil que se destinam a pesquisas dentro desses setores. O alho. O Brasil, né, como eu disse para vocês, por mais que a gente tenha uma boa produção de alho, a gente não consegue abastecer o mercado interno o ano inteiro. Minas Gerais, inclusive, é um importante estado, né, produtor de alho, na região do Alto Paranaíba, região de São Gotardo, Rio Paranaíba, quem já passou por lá. É uma importante região de produção de olerícolas, como cenoura também, como cebola, como batata e alho. Tem outras regiões, como em Goiás também, na Bahia, Santa Catarina, outros estados, né? Mas se dando destaque aqui que Minas Gerais é um importante produtor de alho, de outras olerícolas a nível... Porque são essas olerícolas, como o alho, a cebola, a batata, a cenoura, elas são plantadas em áreas maiores, não são olerícolas de... Assim, a maioria da produção sai dos produtores médios e grandes, tá? Esse tipo de olerículo. Então, o que o Brasil não consegue abastecer o mercado interno, a gente importa dos chineses e dos argentinos. Só que nós temos condição de ser autossuficiente. Só que o que limita isso? Esse alho importado, ele chega muito barato aqui no Brasil. E isso desestimula o produtor brasileiro a aumentar suas áreas de cultivo com alho, por exemplo. Porque não é um competitivo, como chega esse alho importado a preços que para o consumidor vai ficar bem compensatório, a produção nacional também não pode estar com alho muito alto, com preço muito alto. Dessa forma, acaba desestimulando o aumento da área de cultivo com alho. Porque os estados, né, que mais produzem alho e a área plantada, Minas Gerais aqui, esse dado mostrando que é maior área entre os estados que se destacam na produção de alho, depois Santa Catarina, Goiás e Bahia. A batata também é um produto que todo mundo, praticamente, né, pessoal, usa na alimentação. Desde a batatinha que a gente compra industrializada, batata chips, né, batatinha lá no saquinho, desde a batata palito, desde a batata em forma de purê, a batata na sopa, a batata em diversas receitas, muito utilizada na nossa alimentação. E o Brasil também acaba importando uma parte do que é necessário para abastecer o mercado interno. Minas Gerais é um importante estado na produção de batata, mas acaba que o consumo interno ele é muito alto e não consegue ser abastecido pela produção nacional. Só a título de curiosidade aqui, para vocês saberem que as variedades de batata usadas para a produção, por exemplo, da batatinha chips, né, essa batatinha que a gente compra já pronta para usar no saquinho ali, um salgadinho, não é a mesma batata, não é feita da mesma variedade da batatinha que a gente compra comumente ali no mercado, aquela com a casca meio, uma casca de uma coloração meio amarelada, né? São cultivares diferentes. As batatas usadas para fazer batata palito, a batata chips, são batatas que têm um menor teor de água e mais amido, para ela ficar mais sequinha. Então, são variedades diferentes, como a variedade de batata Asterix, que é muito usada para industrialização de batata palito e também para a produção de batata chips. Isso aqui são dados, pessoal, que eu coloquei aqui, mas eu coloquei, eu precisava atualizar e não atualizei aqui. Isso aqui são só para vocês saberem, se você quiser consultar, quanto está saindo o preço, por exemplo, da batata lá no Ceasa de Uberlândia, nessa semana. Isso é possível você consultar lá no digitam aí Ceasa Minas, e vai sair por Ceasas, os Ceasas de Minas Gerais, os preços que estão sendo comercializados na semana,
de frutas e também de olerícolas, tá? Então, o preço geralmente vem aqui a unidade, né, que está sendo comercializada em quilo, por exemplo, e os preços nos diferentes ceases do nosso estado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da batata, que estava sendo comercializada lá no mês 2 de 2018, o quilo no Ceasa da Grande BH, 1,20, no Ceasa de Uberlândia, 1,40. E vocês podem observar aqui que tem diferença de preços de um Ceasa para outro. Vou dar um exemplo aqui da abóbora menina, no Ceasa da Grande BH, nesse período, estava R$ 1,66 o quilo, e em Uberlândia, R$ 3,00 o quilo. Essa diferença de preços de um Ceasa para o outro, e de uma região para outra, ela se dá pela questão da oferta daquela olerícola. Se a oferta é baixa, os preços sobem. Quanto maior quantidade, por exemplo, de abóbora que está sendo vendida lá no Ceasa numa segunda-feira, mais baixo vai ser o preço. Quanto maior é a tal da lei da oferta e da procura. Quanto mais produto você tem no mercado, o preço é menor. Quanto menos, maior esse preço. Porque a procura, por exemplo, pela abóbora no mercado, ela é bem homogênea ao longo dos meses. Só que o que vai determinar o preço vai ser essa oferta. Por exemplo, o tomate. Acho que algumas vezes vocês já assustaram com o preço do tomate no mercado ou quando você foi no sacolão comprar. Aquele preço mais alto representa que está tendo baixa oferta do tomate no mercado, ou seja, menos produtores plantando, e dessa forma, menos oferta no mercado, e a procura do tomate ela é bem homogênea ao longo do ano, a população segue comprando tomate de uma forma bem estável ao longo do ano, então o que vai determinar esse preço vai ser a oferta. Se tem pouco tomate no mercado, os preços vão lá na altura. Se tem muito tomate sendo ofertado no mercado, sendo produzido, os preços caem. Então, por isso que o produtor nunca sabe ao certo quanto ele vai vender seu olerícola na época que ele estiver colhendo. Pode ser que ele pegue uma época de baixa oferta e ele vai vender melhor esse produto dele. E se ele pegar uma época que muitos outros produtores estão plantando aquela olerícola, vai ocasionar de ter preços mais baixos, porque vai ter uma grande oferta, tá? Então, a questão da lei da oferta e da procura que vai determinar esses preços das frutas, das olerícolas no mercado. Às vezes você chega lá, vê o alho está um preço absurdo. É questão também de oferta, tá? Aqui falando da questão de geração de empregos, né? Como eu disse para vocês, gera milhões de empregos o setor de olericultura no Brasil. Desde lá do campo, na produção, nos tratos culturais, na colheita, que muitas olerícolas são colhidas manualmente, outras de forma semi-mecanizada, e também na comercialização, nas feiras, no supermercado, empregando pessoas no setor de vendas, de importação, de exportação. Então, gera muito emprego em todo o setor, não só lá no campo. E essa questão ligada à parte social, né, geração de empregos. Muitas famílias rurais têm na olericultura, no cultivo das olerícolas, a sua principal forma de sobrevivência no campo. A área é pequena. Tem uma área lá, vamos falar, de 5 hectares, de 3 hectares, e ele não tem como plantar uma grande cultura. É uma área pequena, não teria uma área disponível, por exemplo, para plantar soja, né? Só se ele arrendasse uma área. Mas, então, a olericultura vem para garantir a esses pequenos produtores capacidade de gerar renda ali naquela pequena área dele. Ele consegue produzir várias olerícolas ao longo do ano, girando ali o uso daquela área, o uso muito intenso da área, e dessa forma garantindo ali o sustento da família. Lembrando que a olericultura não é só de pequenos produtores, mas cerca aí de 60% das olerícolas são cultivadas por pequenos produtores. E aí tem as olerícolas que são mais cultivadas por médios e grandes produtores, como é o caso da batata, o caso da cenoura, o caso do alho, da cebola,
do milho doce, do tomate para a indústria, o tomate para a indústria, né? O tomate para a mesa é pequenos produtores. Então, com essa questão de gerar empregos, isso está ligado ao lado social. Além de ser as olerícolas, seria uma importante forma de fixação do homem no campo, dos pequenos produtores no campo. Se a área dele é pequena para criar gado, é pequena para plantar soja, é pequena para plantar milho, mas é uma área suficiente para ele manter ali uma produção de olerícolas. Dessa forma, garantindo, como eu disse para vocês, emprego, renda para a família e fixação do homem no campo também. Além dos empregos lá na fazenda, na produção, na venda, tem os empregos gerados com a parte de transporte dessas olerícolas, transportar do Ceasa, por exemplo, de Uberlândia até Ituiutaba, gera ali empregos na parte de transporte. Então, também, lembrando, e também vamos falar do melão. No centro lá de produção, transportando melão até os portos, onde ele é exportado para a Europa. Vai gerar empregos também. Então, muitos empregos gerados em todo o setor. Aqui eu falei para vocês, né, que a maior parte das olerícolas, cerca de 60%, é produção em pequenas propriedades, em propriedades com menos de 10 hectares, que são intensamente utilizadas na produção de olerícolas. Importância nutricional das olerícolas. Isso todo mundo cresceu ouvindo, né? A mãe falando, tem que comer fruta, verdura, para você ficar saudável, porque tem vitaminas, tem sais minerais. E realmente é essa a importância, né? O fornecimento de sais minerais, vitaminas, carboidratos e também proteínas, muitas olerícolas riquíssimas em proteínas, as folhas verdes, né? Entre outras, mas dando exemplo aqui. Então, realmente, essa é a grande importância. Uma alimentação equilibrada com hortaliças garante aí um bom suprimento de vitaminas, de sais minerais, de proteínas para o corpo e bom funcionamento do nosso organismo. Somente uma alimentação variada, né? Não só ali o arroz, o feijão e a carne, que são importantíssimos também, é uma base importante da nossa alimentação, só que a inclusão de olerícolas na nossa alimentação e frutas também fornece aí uma quantidade adequada de vitaminas e sais minerais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Aqui algumas olerícolas elas não fornecem só carboidrato, tá, pessoal? Mas importante fornecedora de carboidrato. Todo mundo sabe, né? A batata doce. Lembrando que batata e batata doce, aí o nome, né, popular de batata, mas são espécies diferentes, tá? O milho doce, o cará, diversas outras olerícolas, como a cenoura também. Proteínas, as vagens, o milho verde, a ervilha, são importantes fontes de proteína. Sais minerais como cálcio, ferro e fósforo. As brássicas, que são da família botânica das brassicaceae, elas fornecem importante quantidade de fósforo, né, de ferro para alimentação, o caso da couve, o caso do brócolis, o caso do repolho também. Vitamina A, cenoura, couve, abóbora são importantes fornecedoras de vitamina A. Vitaminas do complexo B, o cará, a couve, o quiabo. Vitamina C, pimentão, pimenta, salsa. Isso aqui, pessoal, é só alguns exemplos. Claro que temos muitas outras olerícolas que fornecem vitamina A, que fornecem vitamina C, carboidratos. Aqui é só para vocês terem uma ideia desses olerícolas que são importantes na questão nutricional. Como que é feita a comercialização? Eu já falei um pouco para vocês sobre isso, né? Inclusive hoje mesmo, eu falei para vocês que para os produtores, quando a gente estava falando dos tipos de exploração, eu falei bastante também sobre isso. Para produtor que tem uma produção mais especializada, maior volume de olerícolas sendo produzido nas suas propriedades, o ideal é ele vender no Ceasa. Se é uma foto, né? No Ceasa, o produtor ele tem um espaço, ele aluga um espaço lá no Ceasa, que
chamado de pedra, né? Ele paga ali mensalmente esse espaço para dar o direito dele expor seu produto e vender seu produto ali no SEASA. Então, para maiores volumes de olerícolas, a venda via SEASA. E essas frutas, essas verduras são compradas lá por donos de comércio das cidades. Por exemplo, o SEASA Uberlândia aqui, ele vai abastecer toda a região, com a maioria das olerícolas, onde os donos de comércio vão lá no SEASA, ou pessoas que compram para esses donos de comércio, depois vêm cá e distribuem, e são transportados e vendidos nos supermercados, nos sacolões. Também, como eu disse para vocês, pequenos produtores que têm uma produção menor, que tem aquela exploração diversificada, um pouquinho de alface, um pouquinho de tomate, um pouquinho de couve, ele pode vender diretamente para o supermercado, para o sacolão, ou vender diretamente para o consumidor em feiras, né? Alguns entregam na casa, alguns produtores têm até a questão de produção hoje de olerícolas orgânicas, e aí, semanalmente, eles entregam para clientes, né, nas cidades. Então, tem hoje algumas formas aí dessa venda direta de pequenos produtores para os consumidores. Os principais desafios da olericultura no Brasil. A elevação do preço da terra, com essa questão da elevação do preço da terra, restringe aí para os pequenos produtores, muitas vezes, adquirir um espaço maior para continuar produzindo mais e aumentar a sua produção. A questão da diminuição de mão de obra no campo. Todo mundo aí que tem contato com o campo sabe como anda difícil conseguir mão de obra. Vou dar um exemplo aqui, o produtor de tomate para mesa. Ele precisa de mão de obra para colher, mão de obra para fazer a pulverização lá do inseticida, fazer todos os tratos culturais. Às vezes é difícil achar uma pessoa que realmente esteja disposta a estar ali trabalhando na propriedade. Hoje em dia, mão de obra é um grande desafio para o campo, né? Manejo inadequado, né? Por exemplo, de pragas, de doenças, e isso leva à redução das produções. Os preços dos produtos em relação ao valor gasto para o cultivo. Como eu disse para vocês, o produtor, quando ele vai implementar a sua lavoura de olerícola, vou dar outro exemplo, estou falando muito do tomate, né? Vou dar um outro exemplo, como couve-flor, como o brócolis, como o pimentão, o quiabo. Quando ele vai implementar seu cultivo, ele vai ter um gasto elevado para a implementação. Compra de semente de qualidade, não é aquela sementinha para você implementar uma lavoura comercial, não é aquela sementinha que você adquire lá no supermercado ou na casa agropecuária, aquele pacotinho lá simples que vem com umas gramas de semente. Tem que ser sementes adquiridas de melhor qualidade. Então, ele vai investir na semente ou vai investir na muda, porque muitas olerícolas o produtor já compra a muda pronta de viveiros. Então, o custo de implementação, com adubação, com instalação de sistema de irrigação, ele é alto. E aí, quando ele chega para vender o produto, na época de colheita, como eu disse para vocês, às vezes está tendo muita oferta daquela olerícola no mercado. E aí os preços estão baixos. E acaba que ele não tem lucro. O preço, talvez, que ele está gastando lá com a manutenção da sua lavoura, está empatando com o que ele está recebendo. Em alguns casos vamos falar, mais ruins para o produtor, ele está vendendo a um preço que não paga nem as despesas dele na propriedade. Que aí é ruim, às vezes ele até abandona, claro, não vou colher esse tomate mais não. Porque não está compensando, eu estou gastando muito mais do que eu estou recebendo com a venda, porque está tendo muita gente vendendo tomate, então a oferta está alta e os preços estão baixos. E tem ano que dá muito certo, né? Por exemplo, tomate é uma coisa que o produtor às vezes acerta a época que ele plantou e ele acerta na hora que vai vender, está muito bom o preço. E tem ano que ele erra e aí acaba perdendo dinheiro. Então, é incerta essa questão, né? Outro desafio é a questão da alta do preço dos combustíveis, que a gente sabe. O
para o transporte dessas olerícolas, que acaba encarecendo, preço de pedágios também. E aqui só mostrando os principais fatores que afetam o setor de HF. HF é hortifrutis, né? Aqui, esses de 2017, que é o mais recente. O consumo, né, que no topo é um dos fatores que mais afetam. Se o consumo per capita é baixo, isso vai afetar os preços, porque a procura está baixa. O clima, ontem a gente falando lá em fitopatologia, que clima interfere muito na ocorrência de doenças, né? É um dos 3 pontos do triângulo da doença. Se você tem um clima muito favorável para a ocorrência de doença, você vai produzir menos na sua lavoura. Vai ter mais doença na sua cultura, vai encarecer mais porque você vai precisar de fazer mais manejo para aquela cultura. E isso afeta muito o setor. É a questão dos custos de produção. Por exemplo, o dólar está alto, isso interfere no preço do adubo, no preço dos agroquímicos, como inseticida, como fungicidas. E a questão do crédito, né, das linhas de créditos também de financiamento de produção. Vocês não preocupam não, que isso aqui são algumas perguntas que depois eu vou fazer algumas lá na sabatina que eu vou deixar disponível para vocês no final da aula, mas não vão ser todas não, tá? Não preocupem que depois da aula eu vou disponibilizar lá uma sabatina para vocês, valendo nota e também a frequência. Bom, dando essa pausinha, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O Carlos falou, hoje em dia peão não presta. A questão da dificuldade com mão de obra, né? Realmente, hoje nós temos uma dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar, e quando encontra, às vezes, não é boa de serviço, né? É isso, só quer saber de arrombar pro lado da gente, como se diz. Realmente, a questão de mão de obra hoje está muito, muito difícil. Ué, professor, nós arrumou um cara aqui pra ajudar nós aqui, foi catar os trem da moto aqui, ué. Né? Complicado, hein? O Arthur falou, qual a dificuldade em produzir olerícola no Brasil? Hoje a gente acabou de falar de alguns desafios, né, Arthur? Esses desafios da questão do preço, ou seja, que acaba que o produto sai muito barato para o produtor vender e ele gasta muito para produzir. Isso é um dos principais desafios que impede a expansão, por exemplo, das áreas de produção de alho, de cebola e de batata. Então, esse é um dos fatores. O valor pago, né, para esses produtos acaba desestimulando o produtor, que o que vem de fora chega muito competitivo aqui, por exemplo, o alho argentino, o alho chinês, como ele chega num preço muito bom para ser comercializado, acaba desestimulando o produtor. Se não tivesse o alho importado, os preços iam ficar mais altos para o produtor vender, porque a oferta ia ficar mais baixa. Agora, como tem alho entrando de outros países, a oferta fica alta, a oferta para comercialização e consumo. Então, isso desestimula. Isis, o alho é caro, entendeu? E tem época que está mais caro ainda, porque da questão, a questão de estar com uma oferta ainda menor. O alho realmente, você compra ali um pouquinho, já dá 7, 8 reais, né? Só que aí a questão que eu estava falando do preço para o produtor é que, às vezes, ele fica desestimulado a produzir o alho por essa questão do alho importado, né? E para ele, o custo de produção de alho é muito alto, viu, pessoal? Porque tem que comprar, a forma de plantio do alho não é por semente, é pelos bulbos. Tem que comprar o bulbo tratado. O que a gente usa lá para fazer a receita é o bulbinho mesmo que a gente faz o cultivo. Só que ele tem que ser um bulbo que foi produzido em condições ali que garante uma boa sanidade. Não é o mesmo que pega lá, uma parte dessa produção que nós vamos vender, nós vamos tirar para replantar essa área. Não é assim. Claro que os produtores mais que tem aquelas produções familiares, eles ali fazem assim, mas os produtores maiores não, eles vão comprar os bulbilhos, né, que é aquele que a gente fala de dente de alho, para plantar e com boa sanidade, né, vai adquirir de empresas que são especializadas na produção desses bulbilhos
para plantio. Então, é muito caro a implementação da cultura do alho. Então, por ser muito caro, o produtor às vezes fica desestimulado. Será que eu vou ter de volta? Será que vai estar bom o preço quando esse alho for colher esse alho? Então, às vezes, é um ponto que desestimula um pouco o produtor. Mais alguma dúvida com relação a essa parte que a gente falou, de comercialização, importação, exportação? Kathleen tá com uma máscara ali, ó, cuidando da cutis. Então, pessoal, vamos começar agora a falar da cultura do tomate. Vai ser nossa primeira olerícola estudada. O tomate, que tem o seu nome científico aí, o Lycopersicum esculento. Tomatinho que a gente usa de diversas formas, né? Na verdade, não muito variado dentro de casa, né? Salada, molho. Quem gosta de tomate aí? Deixa aí a sua opinião. A maioria das pessoas utiliza na alimentação. É uma das olerícolas que é mais consumida no mundo. E o centro de origem. Só esclarecendo o que é centro de origem, né? Eu acho que muitos de vocês sabem, mas centro de origem é o local de diversidade natural, onde essa planta foi primeiramente encontrada, né? Primeiramente cultivada, onde tem o histórico mais antigo de cultivo. E é nessas regiões de centro de origem onde tem também a maior diversidade genética da planta. E o centro de origem do tomate é na zona andina da América do Sul. Então, é aqui, né, na nossa América do Sul. Então, é um produto que eu considero nosso, né, já que é da América do Sul. O tomate é utilizado nas mais diversas regiões do mundo, né, em alguns nomes, né, que ele é usado em diferentes países. O tomate ele é riquíssimo em vitamina A do complexo B, vitamina C, minerais, aminoácidos, fósforo, ferro, também rico em fibra, em açúcares. O tomate de coloração amarela, ele é rico em vitamina A, e o tomate vermelho é rico aí, em licopeno, que é essa coloração avermelhada que ele tem, é licopeno que dá essa substância chamada licopeno. A produtividade média no Brasil é alta, cerca de 70 toneladas por hectare. E o tomate ele é usado tanto dentro das nossas casas para fazer salada, como eu disse, consumo in natura, que é chamado, e também o tomate é utilizado para industrialização, na fabricação de atomatados, de ketchup, de extrato de tomate e outros derivados. O tomate, ele é da família das solanáceas, que a gente falou na aula da semana passada, quando eu falei de classificação botânica de algumas olerícolas, famílias botânicas que a gente muito utiliza na alimentação. Dentro dessa família também engloba batata, não a batata doce, tá? A batatinha. Engloba também a pimenta, o pimentão, o jiló, a berinjela, tudo é da mesma família do tomate, família das solanáceas. O gênero que pertence ao tomate é o Lycopersicum. É uma planta de porte arbustivo. O ciclo dela é rápido, né? Não é uma cultura perene, nem uma cultura semi-perene. Dentro de poucos meses você planta, colhe, né? É uma planta que tem variedade de hábito de crescimento determinado e indeterminado. Daqui a pouco a gente vai falar qual que é essa diferença sobre o hábito de crescimento. A raiz é pivotante, assim como todas as dicotiledôneas, tomate é um dicotiledôneo, por todas as características que vocês veem aí. As monocotiledôneas são plantas de folhas estreitas, raízes fasciculadas, vocês estudaram isso, né? Então, e essas raízes do tomate, elas ficam, grande maioria dela, localizada aos 10 centímetros de profundidade do solo. Com relação ao tamanho do caule, isso depende muito se é uma planta de hábito de crescimento determinado ou indeterminado. Uma planta de hábito de crescimento indeterminado, que ela continua vegetando, vocês estão até vendo uma foto aqui de um tomate tutorado, né? O que é tomate tutorado, professora? Tomate tutorado, ele precisa de uma sustentação para se manter ereto. É o caso dos tomates cultivados para mesa, né?
Ele, se você deixar ele sozinho lá na área, ele vai cair seus ramos no chão, vai dar muita doença nos frutos, na folha, então precisa de uma sustentação para ele se manter em pé. E nas lavouras comerciais de tomate para mesa, a maioria das variedades são de tomate de hábito de crescimento indeterminado e precisa ser tutorado. Aí usa o bambu, principalmente, também fitilhos. As folhas do tomateiro, elas são alternadas, são compostas. As flores são hermafroditas, ou seja, tem tanto ali na mesma florzinha a parte feminina e masculina, e a polinização, tanto por autopolinização como polinização cruzada, feita ali por insetos polinizadores, né? O fruto do tomate é de um tipo baga carnosa, que tem de 2 a 10 lóculos. Você vai falar, o que é lóculo, professor? O que é isso? Deixa eu achar uma imagem aqui. Aqui tem uma foto, né, de um tomate cortado ao meio. Vocês estão vendo essas cavidades aqui onde tem as sementinhas? Isso aqui é chamado de lóculo. Quando você parte um tomate cereja no meio, você vai ver que ele só tem 2 lóculos, duas câmaras de semente. Agora, os tomates do tipo salada, ele é plurilocular, tem várias câmaras, quando você parte ele aqui, como você está vendo. Cada uma dessas estruturas onde tem a sementinha é um lóculo, tá? Então, tem variedade de tomate que tem 2 lóculos e outras tem 10, tem 5, tem 4. As sementes do tomate, ela tem formato reniforme. O que é formato reniforme, professora? Tanto de palavra diferente, né? Formato reniforme aqui é o formato de um rim. Todas as plantas da família das solanáceas, se você pegar a sementinha do jiló, a sementinha da pimenta, a sementinha da berinjela, vocês vão ver que ela tem um formato parecido. Todas dessas plantas que eu falei, que parece um rim, tá? Aquele formatinho de rim. Isso é chamado de reniforme. A semente do tomate, ela também é recoberta por tricomas, esses pelinhos aqui em volta, como vocês estão vendo na imagem. O ciclo da cultura do tomate. O ciclo biológico tem variação de 4 a 7 meses. Por que, professor, tem essa variação tão grande? Tem tomate para a indústria, onde o ciclo ele vai ser mais curto, porque o tomate chegando, ele vegeta, para de vegetar, floresce, frutifica e depois de alguns meses já colhe. Agora, o tomate para mesa, você transplanta ele na área, ele vai desenvolver, ele vai frutificar e vegetar de forma contínua por algum tempo ali. Então, vai colher na mesma planta várias frutas em diferentes semanas. Então, mantendo uma colheita ali por até 3 meses na mesma planta. Então, por isso que o ciclo é mais demorado, um ciclo maior, porque ele vai produzir ao longo de meses. Já o tomate para a indústria, não. Ele é colhido uma vez só, quando os tomates estão, a sua maioria, ali, maduros. E aí que entra essa diferença entre variedade de tomate de hábito de crescimento determinado e indeterminado. Os tomates com as variedades de tomate que têm hábito de crescimento determinado, a fisiologia de desenvolvimento é da seguinte forma. A planta cresce, desenvolve, vegeta, até uma determinada época, para de vegetar, aí ela vai ter o florescimento e a formação dos frutos. Esses materiais de tomate de hábito de crescimento determinado são usados para a indústria, né? O tomate que vai ser destinado para a indústria, que precisa de um tomate padronizado com relação à maturação, e a colheita é feita toda mecanizada. Então, são variedades de tomate industrial que apresentam esse hábito de crescimento. Eu vou mostrar umas fotos que vai facilitar vocês identificar essa diferença de hábito de crescimento determinado e indeterminado. Os tomates com hábito de crescimento indeterminado é da seguinte forma: quem tem um tomatinho, a Isadora mesmo ontem falou que tinha uma planta de tomate no quintal, e muitos de vocês têm, ou já observaram o desenvolvimento. O tomate em cereja, por exemplo, ele tem hábito de crescimento indeterminado. E todos os tomatinhos aí que a gente compra no supermercado, a maioria deles, se não falar aí 100%, tem hábito de crescimento indeterminado. A planta, ela vegeta de forma contínua e vai liberando flores.
Então, você pode ver uma plantinha de tomate, ela vegetou, logo ela solta ali aquele conjunto de flores que vai depois formar os frutinhos. Vegeta mais um pouco, libera mais algumas flores, vai produzir mais frutos. E esses frutos das pencas têm idade diferente, então eles vão ter maturação diferente também. Então, a planta, ela continua vegetando e frutificando de forma contínua. Não é assim, infinito não, por algum tempo. Aí o ideal é o produtor fazer a capação, que é a retirada do broto apical. Quando essa planta está com 1,80 m, 2 metros, faz essa retirada do broto apical para cessar a vegetação. E aí ele tem essa energia da planta gasta para o enchimento dos frutos. Para o tomate de hábito de crescimento indeterminado, ele proporciona várias colheitas na mesma planta, folhagem é bem abundante, e a tomate para mesa tem esse tipo de desenvolvimento. Vocês estão vendo aqui, essa foto? É de uma lavoura de tomate para indústria. Esse tomate ele não vai chegar na nossa mesa para a gente usar na salada. Esse tomate, ele vai ser todo colhido e levado para as indústrias que vão processar e fazer os atomatados, o ketchup. E vocês veem que não tem nenhuma estrutura de tutoramento dessa planta. Ela está toda rasteira. E aí já está no ponto de colher, né? Estão vendo aí o tomate bem vermelhinho e no ponto de colher. Os materiais de tomate para a indústria, eles são de hábito de crescimento determinado. Ele vegeta, para de vegetar, floresce, frutifica e vai produzir frutos ali de mesma idade fisiológica. Não que você tá vendo que tem uns mais verdinhos aqui, né? Claro que vai ter alguns ali que não vão estar no mesmo ponto de maturação, mas a maior porcentagem deles vão estar no mesmo ponto de maturação. E a colheita desse tomate não é manual, não, ela é toda mecanizada. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar um vídeo para vocês da colheita. Lá no Instagram do curso tem até um vídeo mostrando a colheita do tomate para a indústria também. Quem ainda não segue lá a nossa página, né? Pode tá seguindo e olhando lá, tá? Agricultura, IFTM Agricultura. Agricultura, eu não lembro agora o nome. Deixa eu olhar aqui como é que tá lá na página. Muitos de vocês estão seguindo a gente lá, né? Se quem ainda não tiver, nos siga e sempre posto alguns vídeos, algumas curiosidades lá. É o Agricultura IFTM Triutaba. Tem até um vídeo lá que eu publiquei alguns meses atrás, mostrando a colheita do tomate industrial. Bom, isso é uma imagem de uma lavoura pronta para ser colhida de um tomate para a indústria, e esses materiais de tomate destinados para a indústria têm crescimento determinado. Essas outras fotos aqui mostram tomates que são destinados para a mesa, aqui cultivados em sistema protegido, né, em caso de vegetação, plantado no solo, e aqui em caso de vegetação plantado em vaso em sistema de hidroponia. E aqui, plantado no campo, que é a grande maioria plantado assim no campo. Vocês estão vendo aqui plantas que não estão rasteiras como essa anteriormente mostrada. Isso aqui são plantas de tomate de hábito de crescimento indeterminado e são cultivados para tomate mesa, tomate que você vai comprar para usar ali na salada. Esse tomate que a gente encontra no mercado são as variedades, né, diversas variedades, mas elas são de hábito de crescimento indeterminado. Essa foto aqui, essa primeira, dá para vocês verem bem essa questão de como é uma planta de hábito de crescimento indeterminado. A planta, vocês veem que a penca de frutos aqui mais baixeira já está começando a madurar e tem vários frutos em pencas superiores. E vai formar a fruta até aqui no final. Essa planta, se não fosse feita a desbrota que o produtor fez aqui, no final do ramo apical, ela ia continuar vegetando e frutificando. Só que os frutos dessas pencas muito superiores vão ficando muito pequenos, então o produtor geralmente ele faz o que se chama de capação, que é tirar o ramo apical quando essa planta está com uns 2 metros de altura. Esses frutos eles não vão estar no ponto de maturação na mesma semana. Então, porque eles também não têm idades fisiológicas diferentes. Eles têm idades fisiológicas diferentes. A planta foi vegetando, frutificando. Isso é uma planta de hábito de crescimento indeterminado.
tá? Ela vegeta de forma contínua e vai frutificando em diferentes épocas. Essas plantas precisam de ser tutoradas. Elas sozinhas não conseguem ficar eretas, né? Ela não tem um caule robusto que vai conseguir manter ela assim, pezinha sozinha. Então, precisa ser tutorada. Aqui tá nessa imagem, mostrando o tutoramento feito com fitilhos, assim como nessa segunda foto aqui também, que são um tipo de material plástico, né, uma fita plástica, que é amarrado na base da planta e vai envolvendo a planta e amarra em arames aqui superiores para sustentar essa planta de forma ereta. Esse tutoramento também pode ser feito usando bambu. E no campo, nos cultivos a céu aberto do tomate, que grande maioria é feita assim, para o tomate mesa, é usado o bambu, tá? Como que vai fazer para esse bambu ficar firminho aqui e sustentar o tomate? Aqui temos mourões, aí tem um aqui e outro lá no final da linha. Estica um arame resistente, um arame liso aí de boa resistência, né, de aço galvanizado. Esse arame que usa para fazer cerca de arame liso, ele serve bem para esse fim também. As estacas de bambu vão ser amarradas aqui em formato de um triangular, né, e vai ser transplantado uma mudinha de cada lado aqui. E essa planta de tomate, à medida que ela vai crescendo, ela vai sendo amarrada nesse bambu, que é o tutor, que vai garantir que essa planta fique ereta e não fique ali com os frutos jogados no solo, porque isso daria um aproveitamento muito baixo de frutos, porque daria muito mais doenças, né? O solo tem uma grande quantidade de fungos, de bactérias, fungos e bactérias principalmente estão ali no solo, e dessa forma o fruto e a parte foliar, se ela ficasse ali no solo rasteira, ia dar muito problema sanitário a mais ainda do que já tem no tomate. Nessa outra imagem, aqui no canto direito, já é um tomate plantado a campo também, só que tutorado com fitilho. Aqui a gente tem ele, em caso de vegetação, tutorado com fitilho, né, que é a campo. A estrutura para sustentação dele faz aqui uma cerca, né, usa mais mourões, mais estacas aqui, né, daqui de eucalipto, postes, né, de eucalipto, vai colocar os arames lisos também aqui, com arame de boa resistência, e vai amarrar os fitilhos na base da planta e amarrar nesses arames aqui. E à medida que a planta vai crescendo, vai enrolando o fitilho nela e vai apertando ali o fitilho no arame para manter essa planta sustentada e ali ter a produção adequada do tomate. Então, deu para vocês entenderem, né? Tomate de árvore de crescimento determinado, ele vegeta até certo ponto, frutifica de forma bem homogênea. Tomate de árvore de crescimento indeterminado, ele vai vegetando, produzindo frutos, vegetando, produzindo frutos. E dessa forma ele precisa ser tutorado, precisa de uma estrutura, sendo ela fitilho, ou sendo ela estacas de bambu, para sustentar essa planta e garantir aí uma boa produtividade. Isso aqui é falando novamente de valores nutricionais, eu até cheguei a falar ali em alguns slides anteriores, né? Rico em vitamina A, que é o beta-caroteno, vitamina B, B2, B1, vitamina C, cálcio, fósforo, magnésio. Então, são alguns importantes aí, nutrientes que são fornecidos pelo tomate, né? Alguns fatores que são limitantes na produção da cultura do tomate. Temperatura. Nós vamos falar na próxima aula que temperaturas muito baixas atrapalham o desenvolvimento, assim como temperaturas muito altas, né? Temos aí o ideal de produção. Umidade relativa do ar também é outro fator. Quando você tem temperatura alta aliado à umidade relativa do ar alta, é fator que predispõe muitas doenças na cultura do tomate, em outras culturas também, né? Dessa forma, as doenças e pragas são fatores limitantes da produção do tomate. A quantidade de água fornecida. O tomate, ele precisa de água ali, de uma boa quantidade de água disponível, que tem que ser calculada de acordo com
a pluviosidade natural da época, de acordo com a quantidade de água no solo, não pode faltar água. É uma cultura muito sensível a estresse hídrico, assim como a maioria das olerícolas. Radiação solar é uma planta que tem que estar a pleno sol, não pode estar sombreado, não é plantado debaixo de árvore, tem que ser uma planta a pleno sol para que ela tenha boa produção de fotossimilados pela fotossíntese e assim boa produção de frutos. Nutrição, uma nutrição equilibrada, é uma planta que tem uma alta produtividade de frutos, dessa forma ela precisa ter uma nutrição balanceada para que ela mantenha essa produção ao longo do seu ciclo. Não basta fazer uma adubação de plantio bem feita, tem que ser feita a adubação de desenvolvimento da planta e adubação de produção. E como fazer uma boa nutrição? A adubação de plantio, ela tem que partir do ponto, e as outras adubações também, mas partir do ponto de uma análise de solo, uma coleta dessas amostras, envio para fazer a análise e os cálculos de adubação, de calagem bem feita. Porque nós vamos estudar mais adiante que a deficiência nutricional ocasiona muitos problemas, inclusive de anomalias fisiológicas nos frutos, frutos deformados. Então, a adubação equilibrada, além de garantir uma boa produtividade, frutos bem formados, frutos com bom tamanho, e dessa forma ter uma comercialização boa. Lembrando também que a nutrição equilibrada está diretamente relacionada também com a resistência dessas plantas a doenças. Plantas nutricionalmente equilibradas resistem melhor a problemas com doenças, com pragas, e aí é um fator importante e indispensável para o produtor, juntamente com o técnico que está acompanhando a sua área, com o agrônomo, está ali fazendo um bom planejamento de adubação, tanto de plantio como as adubações de desenvolvimento dessa cultura e de produção. Os aspectos climáticos, eu vou deixar para a próxima aula, que a gente vai estudar com mais detalhes, né? Começar a falar da questão do clima. E hoje a gente deixou aqui até esse ponto, né, de estudo, que foi os principais fatores limitantes de produção. Aqui vamos ver alguns comentários. O governo não faz nenhum incentivo para produção. Tia, olha a Joana! Ó, que bonitinha. É a mesma de ontem? Ou é outra? Não, é a mesma de ontem. Meu Deus, ela não saiu do meu quarto. Ela saiu voando. Libera ela, Kathleen, para ela lá pro meio externo, para ela fazer seu Eu papel. abri a janela e vou botar ela aqui de fora, peraí. O Rodrigo, foi o Rodrigo? Ah, não, foi o Arthur que perguntou sobre incentivo do governo. Das culturas importadas para produção. A gente sabe que tem linhas de crédito, né, para a produção agrícola, mas mesmo assim a questão de valor mesmo de venda que deixa muitos produtores mais desanimados de aumentar a área. Às vezes ele já produz, mas ele fica limitado pela questão que ele vê que não está tão compensatório os preços e limita ali a sua produção. Aqui o Rodrigo fez uma analogia, né, de que antigamente comprava com R$10 20 pão. Nossa, pois é, né? O poder de compra do nosso dinheiro tem reduzido a olhos vistos aí. Eu lembro também dessa época aí. Professor, o Carlos pediu para avisar que a internet caiu, tudo bem. Depois ele pode assistir o restante da aula pela gravação. Isso, Kathleen. Materiais, variedade de tomates de crescimento determinado são materiais para a indústria, tá? Materiais que vão ser colhidos uma vez só, mas de forma mecânica, lá, vão ser levados para a indústria para processamento. Isso mesmo, indeterminado tomate para mesa. Não só cultivo protegido, para campo, porque a maioria do tomate para mesa é plantado a campo, tá?
uma pequena parte plantada em cultivo protegido, e isso é até importante você citar, porque não é qualquer variedade de tomate que compensa se plantar dentro de uma casa de vegetação. Tem que ser uma variedade que tem um preço comercial melhor. Por exemplo, um tomate do grupo aí do cereja, que ele vai ter um... Você já viu lá uma bandejinha no mercado, às vezes com tomate cereja, custa R$7, R$6. Ele é um tomate que tem um valor agregado maior. Então, esses, para você plantar em casa de vegetação, você vai ter um investimento maior em estrutura da casa de vegetação, de irrigação ali, toda essa estrutura é cara. Então, não compensa plantar qualquer tomate, tem que plantar uma variedade de tomate que tenha um preço melhor para comercialização, tá? A maioria do tomate mesa é ainda plantado a campo. Eu acho que é isso, né? Alguma dúvida a mais, pessoal, da nossa aula, que eu não vi aqui? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida para trás. Vinagre com tomate é bom, né? Ah, eu perguntei, né, da questão de consumo do tomate, que muitos responderam que gosta de tomate. A Kathleen, a Isis, o Carlos, responderam que gostam de tomate. Tomatinho aí, a maioria das pessoas tem... ele agrada muita gente, agrada muito mais que o jiló, né? O jiló tem um time aí que é contra ele, maior do que o tomate. Bom, pessoal, mais alguma dúvida?